aqui de cima da nossa sacada em uma pilha de neve. Estão prontos? Ah! Eu estou viva! Oba! Que legal! Yeah! Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, porque hoje nós vamos falar sobre um caso bizarro, com um final mais bizarro ainda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, porque assim o YouTube recomenda os meus vídeos e você ajuda no meu trabalho aqui no YouTube. E é isso, espero que vocês gostem. Gypsy Rose nasceu em 1991 e eu não achei exatamente a data do nascimento dela e vocês vão entender melhor o porquê disso mais pra frente. E ela nasceu na região de Wisconsin e ela era fruto do casamento de Didi Rose e Rod, que se separaram quando Gypsy ainda era muito nova. Quando ela tinha 3 meses de vida, a sua mãe, a Didi, chegou para o seu pai e falou que a criança estava com problemas de saúde, que ela tinha apneia do sono e que ela precisava de um monitor para respiração. A partir daí, conforme ela foi crescendo, ela foi apresentando vários outros problemas de saúde. Gypsy começou a ter problemas nos olhos, na audição e também começou a usar aparelhos digestivos. Novos problemas de saúde apareciam esporadicamente, cada vez ela tinha mais doenças e isso fazia com que ela se tornasse uma pessoa totalmente dependente da sua mãe. Didi Rose e a sua filha Gypsy moravam juntas em uma casa no meio do oeste dos Estados Unidos, em Springfield, no Missouri. Elas se mudaram para lá em 2005 depois de enfrentarem o furacão Katrina e a própria Didi diziam que elas eram umas sobreviventes. Como a menina ela tinha muitos problemas de saúde, a sua mãe ela se dedicava em tempo integral para cuidar da sua filha. Ela nem tinha um emprego, elas viviam de doações de ONGs e do governo por conta de todo o cuidado que a menina precisava devido à quantidade absurda de problemas de saúde que ela tinha. Em 2008, a ONG Habitat for Humanity construiu uma casa equipada para Gypsy em Springfield. A história das duas comoviam várias pessoas e Gypsy ganhava várias viagens para consultas médicas e idas à Disney e acesso a camarotes e bastidores de shows. Gypsy gostava muito de fazer cosplays de princesas e participava de convenções de ficção científica e fantasia. Didi sempre era questionada sobre quais os problemas de saúde que Gypsy tinha. E quando ela ia falar sobre esses problemas de saúde para as pessoas, era uma lista interminável de problemas. Ela dizia que a menina tinha várias complicações, como anomalias cromossômicas, distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono, problemas de vista, entre outros. Segundo a Didi, sempre foi assim, desde que a sua filha era um bebê. E Gypsy também tinha leucemia e um atraso mental de 5 anos. A sua mãe deixava bem evidente todos esses problemas de saúde da garota. Ela também tomava muitos remédios, e eram remédios para respiração, asma, ansiedade, dores. Na verdade, era um arsenal de remédios. Ela andava de cadeira de rodas porque, segundo a sua mãe, ela desenvolveu uma doença nos músculos e não tinha força nas suas 2 pernas. A Didi e a Gypsy, elas tinham um relacionamento muito lindo de mãe e filha, né? A Didi, ela era aquela mãe cuidadosa com a sua filha doente, que na verdade é o que é pra ser, né? Uma mãe totalmente amorosa, e as pessoas, elas achavam tudo aquilo muito lindo, elas eram felizes, elas viajavam pra Disney, sabe? Era uma história de superação, porque a menina tinha muitos problemas de saúde, e a mãe abandonou a vida pra cuidar da filha, sabe? Era realmente algo que comovia as pessoas, que faziam uma grande demonstração de amor, na verdade. E a menina, ela sempre estava muito bem cuidada fisicamente também. Ela sempre estava com roupinhas novas, com roupinhas bonitinhas, com bonecas, com perucas, porque como ela tinha leucemia, a sua cabeça foi raspada, então a visão de fora que as pessoas tinham era de que realmente as coisas sempre estavam muito bem ali entre aquelas 2 pessoas. A garota também chegou a passar por uma série de cirurgias e constantemente ela precisava trocar o seu tubo
alimentar. Como ela tinha leucemia, ela precisou raspar o seu cabelo. Na verdade, a mãe dela disse que o cabelo dela ia cair para ela raspar o cabelo. E como prova de amor e carinho, sua mãe, a Didi, raspou sua cabeça também. A Gypsy, conforme ela ia crescendo, mesmo ela se tornando adolescente, ela nunca estava sozinha. Ela tinha uma melhor amiguinha que morava na frente da casa dela. E essa melhor amiga disse que elas nunca tinham tempo sozinhas, elas nunca podiam conversar sobre nada que fosse íntimo ou sobre coisas de garotas, porque a sua mãe sempre estava presente, a sua mãe sempre estava perto. Então ela não tinha um momento nunca sozinho, que ela achava muito estranho. Mas as atitudes controladoras da mãe eram vistas como preocupação e cuidado, já que os supostos problemas graves de saúde demandavam esse tipo de atenção. Didi e Gypsy, elas moravam já fazia 10 anos na cidade de Springfield, e Gypsy tinha 19 anos quando aconteceu uma coisa muito bizarra. No dia 14 de julho de 2015, apareceu uma mensagem muito suspeita no Facebook da Didi, que era sua mãe, dizendo: "A vaca está morta". Os amigos e as pessoas que tinham ela no Facebook viram aquela mensagem, acharam aquilo muito estranho, inclusive acharam até que alguém tinha sido hackeado a conta dela. As pessoas começaram a comentar o que aconteceu, por que você escreveu isso, acho que hackearam sua conta, isso não é possível, coisas assim de mais preocupados mesmo. Mas logo em seguida veio outra mensagem postada no Facebook da Didi Rose: "Rasguei aquela porca gorda no meio e estuprei a filha inocente dela". Os gritos delas eram altos pra caramba. Só queria deixar bem claro que eu mudei a palavra pra caramba, tá? Porque a palavra traduzida na verdade era outra coisa. Mediante essa segunda mensagem postada, alguns vizinhos e amigos ficaram extremamente preocupados com o que poderia estar acontecendo. Então uma vizinha muito próxima delas decidiu ligar pra polícia e ao mesmo tempo ir até a casa delas pra ver o que estava acontecendo ali. Porém, assim que a polícia chegou, eles não tinham um mandado de busca, e o David, que era marido dessa vizinha, a quem ele decidiu simplesmente arrombar a casa e entrar pra ver se estava tudo certo, porque a casa não tinha movimentação nenhuma, estava tudo muito quieto, muito silencioso. Geralmente a Didi e a Gypsy, elas viajavam para consultas médicas, mas elas sempre avisavam os vizinhos quando elas iam viajar, e não aconteceu isso naquele momento, então o que deixava tudo ser muito mais suspeito. Então o David entrou na casa, e quando ele entrou, ele viu algo extremamente chocante. A Didi Rose estava morta em cima da sua cama. Ela foi morta brutalmente a facadas e não tinha nenhum sinal de Gypsy dentro da sua casa. Gypsy não estava em casa e a sua mãe estava morta, então a primeira coisa que a polícia apontou era que alguém entrou dentro da casa delas, matou a Didi e sequestrou a Gypsy, o que foi um choque muito grande para as pessoas, porque quem iria entrar na casa de uma mulher e de uma criança deficiente, matar brutalmente a mãe e sequestrar uma menina que tinha tantos problemas de saúde? A polícia começou a investigar as pessoas próximas às duas, e aquela melhor amiga da Gypsy, que se chamava Alia, ela morava bem perto da casa delas. No depoimento que ela deu pra polícia, ela disse que a Gypsy tinha um namorado escondido numa conta que ela criou no Facebook, onde ela conversava há 2 anos com esse rapaz, e a sua mãe não sabia de nada. Ela disse que eles tinham se conhecido em um site de namoro para católicos, e eles conversavam através de um perfil secreto que Gypsy havia criado no Facebook e se correspondia por mensagens há 2 anos. Esse garoto se chamava Nicholas Goldajon, e ele era um garoto que Gypsy tinha conhecido em um site de relacionamento cristão, e ela manteve esse relacionamento online escondido por 2 anos, enquanto sua mãe não estava presente ou dormindo. Ela aproveitava a chance para conversar com Nicholas e acabou se apaixonando por ele imediatamente. No início era uma coisa muito inocente, mas depois eles começaram a conversar sobre coisas mais quentes, e inclusive Gypsy mandava fotos para ele mais sensuais para agradar o seu namorado, pois aquilo era uma coisa nova para ela e totalmente diferente. Quando a polícia obteve a informação desse suposto relacionamento, eles começaram a rastrear o computador, todas as redes sociais, e descobriram o endereço de Nicholas através do número de IP. Então imediatamente a polícia foi até a casa do Nicholas, e adivinha só quem eles encontraram lá? Gypsy Rose estava na casa deste seu suposto namorado online, e ela estava 100% saudável.
Sim, aquela garota doente que era carregada pra cima e pra baixo pela sua mãe, que tomava um arsenal de remédios e tinha um turbilhão de doenças, ela estava na casa do seu namorado sem apresentar nenhum problema de saúde. Imediatamente eles foram detidos pela polícia para que eles pudessem dar o depoimento sobre o que realmente aconteceu. Vamos cair entre nós, o que era bem estranho, porque um dia a menina era muito doente, no outro dia a menina tá 100% saudável, andando como se nunca tivesse acontecido nada na vida dela. Depois de muita insistência da polícia, eles confessaram o crime. Nicholas, ele confessou o crime e disse que Gypsy estava envolvido no esquema. Ele falou assim: ok, vou admitir, eu realmente esfaqueei a mãe dela, ele contou. A relatora que ouviu o rapaz questionou se Gypsy sabia que ele iria matar sua mãe e Nicholas respondeu: honestamente, ela me pediu para fazer isso. Sou a sua mãe? Não, senhor. Ajudou Nicholas Não, a matar a sua mãe? Não, senhor. Não. Sabia que Nicholas iria matar a sua mãe antes dele fazer isto? Não, senhor. Nicholas, ele matou a Didi Rose a pedido da sua filha, Gypsy. E depois, no auge da polêmica, todos descobriram que, na verdade, Gypsy não precisava de cadeira de rodas e que ela andava perfeitamente e que ela era uma pessoa totalmente saudável. Mas a verdade dessa história é muito mais do que isso. Vocês estão preparados para o que realmente aconteceu na vida dessa garota? Na verdade, Didi Rose havia fraudado por anos os laudos médicos e mentindo para todo mundo sobre a condição física de sua filha. Com 18 anos, Gypsy descobriu que os seus exames e os seus laudos eram fraudados e que ela era uma pessoa totalmente saudável. Então, o assassinato foi planejado por Gypsy e o namorado por meio de trocas de mensagens virtuais, um ano antes de cometer o crime, com 18 anos. Na época, a Gypsy pediu para que Nicholas acabasse com a vida da sua mãe, e esse pedido foi respondido por uma promessa de ser implacável e utilizar todo o ódio sentido por Didi contra ela, pois assim eles poderiam ser livres e viverem um grande amor. Então eles planejaram o chamado Plano B. Gypsy comprou uma passagem para Nicholas para Springfield. Depois que sua mãe dormiu, Gypsy deixou a porta da frente aberta, assim com luvas para Nicholas assim que entrasse. Então ela sinalizou ele com uma mensagem no celular que estava tudo certo e que ele podia entrar. Gypsy se escondeu no banheiro e cobriu os ouvidos para não escutar a própria mãe gritando. Nicholas esfaqueou várias vezes Didi Rose pelas costas, que dormia na cama. De acordo com os depoimentos de Gypsy, ela ouvia os gritos da sua mãe enquanto ela estava no banheiro e que foi um momento muito difícil para ela, que ela ficou totalmente paralisada. Que a mãe dela gritava muito alto e gritava pelo nome dela e pedia socorro, e que naquele momento ela ficou totalmente paralisada no banheiro, que ela sabia que ela precisava ir ajudar a mãe dela, mas ela sabia que aquilo era necessário por conta das coisas que a mãe dela tinha feito com ela durante a sua adolescência. Depois que Nicholas ele matou a mãe da Gypsy, eles foram para o quarto para ter relações sexuais. Isso porque Nicholas ele era um garoto que ele tinha fetiches por BDSM, que é uma coisa diferente. Eu não vou falar aqui o que é, mas você pode pesquisar, talvez. Então, eles foram pro quarto porque Nicholas ele pediu para Gypsy para estuprar sua mãe. E Gypsy falou para ele que ela não queria que ele estuprasse a sua mãe, mas que depois que ele matasse a sua mãe, ele poderia estuprar ela. Então eles foram para o quarto e assim eles mantiveram relações sexuais. Nicholas disse que quando eles foram fazer sexo foi algo totalmente consensual. Porém a Gypsy, no seu depoimento para a polícia, disse que ela pediu para ele parar e ele não parou. Então para ela isso não era algo consensual. Inclusive ela tinha algumas marcas no corpo que ela estava um pouco machucada por conta do ato que eles tiveram. Depois que eles transaram, eles pegaram $4.000 que a Didi guardava na casa, limparam as evidências como puderam e em seguida fugiram para um hotel fora da cidade e enviaram a arma do crime pelo correio para a casa de Nicholas. Dali eles partiram num táxi para um motel onde Nicholas estava hospedado e a jovem então com 19 anos sentia-se entusiasmada por começar uma nova vida.
Mas os pequenos surtos de felicidade oscilavam com lágrimas de culpa e saudade da sua mãe. Depois eles se direcionaram para a casa de Nicholas, onde ela foi recebida por sua família, ao dizer que estava com sérios problemas com sua mãe, até eles serem detidos pela polícia. Por conta do crime cometido, a sentença, de acordo com a lei do estado, seria prisão perpétua ou sentença de morte. Mas uma investigação foi aberta e a polícia conseguiu um mandado de busca na casa da Didi Rose e descobriram as coisas que ela fazia com a sua filha. Lá na casa tinha laudos e exames falsificados, certidões de nascimento onde a idade da garota era diferente, inclusive blocos de receitas médicas embaixo da sua cama que ela usava para conseguir pegar os remédios para dar para Gypsy. Sem contar que a casa era uma total bagunça, na verdade. Além de intermináveis medicamentos, acharam que tinham DNA congelado no freezer. Sendo assim, depois que o advogado de Gypsy obteve seus registros médicos de Louisiana e provando que, na verdade, a garota era uma refém da sua mãe, ele conseguiu um acordo de assassinato em segundo grau e em julho de 2015 ela aceitou o acordo e foi sentenciada a 10 anos de prisão. Nicholas enfrentou a acusação mais severa, pois os promotores alegaram que ele havia planejado o assassinato. Em janeiro de 2017, seu julgamento foi adiado, quando os promotores solicitaram, segundo o exame psiquiátrico, seus advogados afirmaram que ele tinha um QI de 82 e está no aspecto de autismo, sugerindo capacidade diminuída. Mesmo assim, ele foi condenado à prisão perpétua. A mãe da Gypsy era uma mulher totalmente controladora. Antes dela morrer, ela queria fazer todo mundo acreditar, inclusive a garota, que ela tinha 16 anos de idade. Didi Rose também mentia para os médicos e manipulava os médicos sobre o estado de saúde da filha, sempre inventando uma doença nova. Ela também dizia para os médicos que a filha tinha doenças desde que nasceu, porém, como elas eram sobreviventes do furacão Katrina, ela perdeu muitos dados e muitos laudos médicos que a sua filha tinha. Quando algum médico ou alguma pessoa começava a desconfiar de alguma coisa, Didi Rose pegava sua filha e mudava de cidade. Então elas eram como se fossem ciganas, elas estavam sempre mudando de um lugar para o outro por conta de alguém descobrir que na verdade a menina não tinha doença nenhuma. Gypsy foi operada nos olhos várias vezes. Foram colocados tubos nos ouvidos dela por supostas infecções e comia a comida à base de comida de astronauta, né? Até perto dos 20 anos. A garota era obrigada a comer por uma sonda alimentar e ela até chegou a perder seus dentes por causa de tudo que ela era submetida. Gypsy era obrigada a estudar em casa, não podendo frequentar a escola. Ela tinha cerca de 1,50 m de altura e estava sempre vestindo roupas de princesas e chapéus coloridos. Sempre quando elas apareciam em público, seja para alguma apresentação ou para alguma entrevista ou algo do tipo, Didi sempre segurava a mão da Gypsy e sempre quando a Gypsy ia falar, de acordo com a Gypsy, ela apertava a mão da garota. Isso porque quando a garota poderia falar algo que não fizesse sentido, ela sempre apertava para que a garota mudasse de assunto, o que é uma demonstração muito grande de abuso. E a própria Gypsy falou que durante toda a sua adolescência, ela foi 100% abusada tanto psicologicamente como mentalmente pela sua mãe. Ela também chegou a falar para um depoimento da polícia que a sua mãe batia nela com cabides ou com a palma da mão. Quando ela falava ou fazia alguma coisa que não era o agrado da sua mãe, a sua mãe vinha com cabides ou com a palma da mão e batia nela com uma quantidade determinada de batidas, como se fosse um determinado tipo de castigo, como se você fizer tal coisa você vai levar 20 palmadas, se como você fez isso você vai levar 30, como você fez isso você vai levar 40, algo mais ou menos do tipo. A primeira vez que Gypsy tentou fugir de casa, ela foi para uma feira de hi-fi com um amigo, um conhecido que ela tinha, e lá eles foram para a feira e ela chegou e falou para esse amigo o que ela estava passando, o que acontecia dentro da casa dela. E então esse amigo falou: olha, tudo bem, pegue as suas coisas e vem passar um tempo na minha casa e depois a gente vê o que vai acontecer, o que a gente pode fazer. E assim ela fez, ela foi na casa dela, pegou as coisas básicas dela, entrou no carro de um estranho e foi na casa desse amigo. Porém eles tinham amigos em comum e 4 horas depois que ela estava na casa desse amigo, a mãe dela apareceu lá, chamou a polícia e quando ela chegou em casa, a mãe dela martelou o computador dela, o celular dela e disse que a próxima vez que ela tentasse fugir, ela ia martelar os dedos dela.
no caso da Gypsy. O castigo, ela simplesmente pegou uma coleira de cachorro, amarrou na garota junto com 2 algemas e prendeu ela na cama, e ali ela deixou a menina por 2 semanas. Eu sinceramente fico chocada e não consigo entender uma coisa dessa, com uma pessoa pode fazer isso com outra, gente, pelo amor de Deus, e achar que isso poderia ir até quando que essa mulher achava que ela ia conseguir fazer isso com essa menina. A Didi Rose, ela convenceu os advogados a fazerem documentos dizendo que Gypsy era incapacitada, mas Gypsy conseguiu fazer uma denúncia anônima à polícia, mesmo sabendo que se a polícia visse todos aqueles documentos, a polícia saberia que ela era uma retardada. Mas de qualquer forma a polícia foi na casa dela e a Didi, como sempre fazia, conseguia provar ao contrário para a polícia, dizendo que estava tudo bem. A Didi, ela conseguia passar por cima do sistema, ela conseguia manipular a polícia, ela conseguia manipular a assistência social, ela conseguia manipular os médicos, ela sempre estava à frente, ela sempre conseguia fazer com que tudo saísse bem. Era como se a Gypsy, ela tivesse sido totalmente abandonada, ela estava ciente do que estava acontecendo, mas ela estava totalmente presa naquela situação. Didi Rose, quando ela era mais jovem, ela gostava de coisas bem darks, como por exemplo, ela mexia com bruxaria, e com 18 anos ela tinha uma tarântula de estimação. De acordo com um dos seus sobrinhos, ela chegou a dizer que ela era muito estranha, ela era bipolar e tinha personalidades múltiplas, uma pessoa muito malvada. Era como as pessoas enxergavam ela quando ela era adolescente. De acordo com o seu pai, quando ela era criança, ela era normal, era inusitada, porém era uma pessoa bem difícil. Tinha que ser tudo do seu jeito. Ela também chegou a fraudar cartões de créditos em nome do seu pai, do seu avô, e até ser investigada pela polícia. Ela era procurada em New Orleans por fazer compras com cheques falsos, onde ela fazia vários tipos de coisas e depois ela simplesmente entregava cheques de outras pessoas. Ela envenenou a sua própria tia, colocou um tipo de produto na comida da sua tia e a mesma ficou meses em recuperação e quase chegou à morte. Inclusive, antes da sua mãe morrer, a madrasta de Gypsy foi na casa da Didi visitar a mulher que estava doente e ela percebeu que a Didi não dava comida para a própria mãe por dias. Até a sua irmã desconfiava que Didi tinha a ver com a morte da sua própria mãe. Ela deixava sua mãe suja, sua mãe pedia comida e ela não alimentava. E a partir daí dá pra ver o tamanho da maldade que essa pessoa tinha. Quando a família da Didi descobriu que ela estava morta, a família simplesmente não se importou, né? Ainda mais quando descobriram sobre o que ela fazia com a sua filha Gypsy, colocar a garota numa cadeira de rodas e fazer a garota tomar remédios a vida inteira. Quando ela morreu, a família não quis nem saber dela, inclusive eles não fizeram cerimônia nem nada. Ela foi cremada e quando a família recebeu as cinzas dela, a família falou: pode jogar na privada da descarga, porque ela era uma pessoa totalmente desprezível. Então a gente já pode ver que desde quando ela era jovem, ela já tinha alguns traços que ela era uma pessoa que tinha algum tipo de problema mental. De acordo com os médicos, a Didi Rose sofria com uma doença chamada Síndrome de Munchausen, uma doença mental em que o indivíduo, de forma compulsiva, deliberada e contínua, causa, provoca ou inventa e até simula sintomas para uma determinada pessoa. Isso também pode ser classificado como uma forma de abuso. A filha dela não teve uma vida. Desde os 3 meses de idade, a menina era uma doente, onde todas essas doenças foram criadas pela sua própria mãe. A sua mãe dava um arsenal de remédios para ela e submeteu a garota a passar por coisas extremamente absurdas. Sem contar que a garota ela não sabia nem a sua própria idade. De acordo com o pai da Gypsy, quando a Gypsy fez 18 anos, ele foi ligar pra Gypsy pra falar parabéns pra Gypsy, e a Didi falou que não era pra ele falar pra ela que ela tinha 18 anos, que quando eles iam pros lugares ela falava que a garota tinha 16. Então ela tinha um sério problema onde ela simplesmente acabou com a vida da filha dela, porque num momento de fuga da filha dela querer fugir daquela situação, a filha dela acabou cometendo um crime e sendo julgada por isso. Quanto a Gypsy, prevê que ela sairá em liberdade condicional em 2024, ainda antes de completar 33 anos. A mesma se encontra noiva de um rapaz que se chama Ben, que conheceu em um site de relacionamentos na prisão. De acordo com o histórico das coisas que a mãe da garota fazia, quem garante que essa mulher
conforme a menina fosse crescendo e entendendo mais o grau do que estava acontecendo na vida dela, essa mulher não fizesse alguma coisa a mais com a menina. A própria menina dizia que enquanto ela estava dormindo inconsciente, ela colocava remédios na sonda dela e ali ela poderia colocar a quantidade de remédios que ela quisesse no corpo da menina, que a menina não ia nem saber, porque ela estava totalmente inconsciente e totalmente dependente da sua mãe. Agora, fala pra mim se isso não é algo totalmente bizarro. Você vê uma pessoa a vida inteira doente e você descobre que aquela pessoa nunca teve aqueles problemas. Inclusive, tem uma série no Amazon Prime que se chama The Act, e essa série é totalmente inspirada nessa história real. Se você tem interesse em saber sobre esse assunto, sobre esse caso, você pode assistir essa série, que é uma série muito interessante e muito completa. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do documentário que eu assisti, que foi a minha maior fonte de pesquisa para esse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da Gigi D'Agostino, você pode assistir esse documentário e você pode ter as suas próprias conclusões. Eu, que sou uma pessoa bem fria, chorei na última cena quando eu vi a menina indo presa. Foi uma coisa que, sim, mexeu muito com o meu psicológico, porque ela poderia ter vivido de uma forma diferente, mas, querendo ou não, a sua mãe roubou a sua vida. Mas deixa aqui pra mim o que você achou desse caso. Você conhecia? Fala pra mim, gente, vocês não acham que isso é algo bizarro? Eu acho. Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado do conteúdo do vídeo. Deixa aqui embaixo pra mim uma sugestão de caso pra mim trazer pra vocês nas próximas semanas. E também vou deixar o link das minhas redes sociais. Vale lembrar que a gente tem vídeo toda quarta e toda sexta-feira aqui no canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, porque assim você me ajuda a fazer com que o canal cresça mais rápido. E é isso, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!